O cultivo de camarões de água doce é bastante recente, tendo se iniciado há pouco mais de 20 anos. É uma atividade importante não somente pelo seu retorno econômico, mas também pela sua característica ecológica, permitindo a manutenção da produção desses crustáceos e a preservação de suas populações na natureza. Ao contrário do que muitos pensam, sua prática não está limitada à região litorânea, o que tem permitido seu rápido desenvolvimento e a sua distribuição aos mercados consumidores do interior. Um ponto crítico vem sendo a falta de informações, principalmente pela escassez de literatura disponível e a ausência de pessoal técnico especializado. Esse vídeo tem a finalidade de transmitir a você as informações mais importantes sobre o assunto, o conhecimento desses animais, bem como as principais técnicas e métodos utilizados para sua criação, permitindo que possa, sem maiores dificuldades, decidir sobre seu real interesse na implementação da carcinicultura, ou seja, o cultivo de camarões de água doce. Os principais produtores de camarão de água doce são Vietnã, Taiwan, Tailândia, Índia, Equador e Brasil, responsáveis pela produção de aproximadamente 31 mil toneladas anuais, sendo que o Brasil contribui com 2% deste total. Estimativas da FAO, Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, dão conta que o mercado consumidor absorveria pelo menos mais 100 mil toneladas por ano. O cultivo ocorre em quase todos os estados brasileiros, sendo a produtividade muito variável em função das diferenças geográficas e do nível de tecnologia empregado. De modo geral, tem-se obtido 1.000 a 1.500 quilos por hectare ano em regiões mais ao sul, onde o cultivo é interrompido no inverno, e 1.000 a 2.500 quilos por hectare ano no norte, nordeste e parte do sudeste. A criação constitui-se basicamente de duas etapas: a produção de pós-larvas, ou larvicultura, e a produção de camarões, com tamanho comercial, denominado engorda ou recria. Por apresentarem características próprias, como veremos mais adiante, com frequência elas não são realizadas pelo mesmo produtor, sendo que a maioria dedica-se à engorda. Os custos de produção variam entre $3 a $5 o quilo, sendo que os itens mais importantes são a aquisição de pós-larvas, ração e mão de obra. Os camarões alcançam preços no mercado interno que variam entre $5 a $12 o quilo. O aproveitamento do extrato inferior dos viveiros de criação de peixes para produzir camarões tem demonstrado ser um imenso potencial para diminuir os custos do cultivo. A maioria das espécies de camarões de água doce de interesse comercial pertence ao gênero Macrobráquio, que evolutivamente é mais próximo das lagostas do que dos seus parentes de água salgada. Caracterizam-se principalmente pelo fato das fêmeas incubarem os ovos aderidos às extremidades natatórias. Para que uma espécie de camarão seja adequada ao cultivo, ela deve apresentar algumas características básicas, tais como fácil reprodução em cativeiro, alta fecundidade, rápido crescimento, alimentação simples e barata, rusticidade, adaptação às condições ambientais e, principalmente, boa aceitação no mercado consumidor. No Brasil, existem 3 espécies que satisfazem estas exigências: Macrobráquio acanthurus, Macrobráquio amazônico e Macrobráquio carcinus. Mas a espécie mais cultivada em todo o mundo, sendo o que acontece também no Brasil, é o Macrobráquio rosenberg, conhecido como camarão da Malásia, camarão de água doce ou lagostim. Esse camarão é natural do sul e sudeste asiático e pode atingir até 32 centímetros e pesar 500 gramas. Como a tecnologia para sua criação é a mais desenvolvida, é desta espécie que estaremos tratando daqui para frente. Os camarões de água doce apresentam o corpo dividido em 2 partes principais:
o cefalotórax e o abdômen, que são chamados popularmente de cabeça e cauda. O cefalotórax contém a carapaça, rostro, antenas, quelas e os pereópodos. O abdômen contém o telso, pleiópodos e as pleuras. Observe, nas fêmeas as pleuras formam uma câmara onde são depositados os ovos e os pleiópodos auxiliam na incubação dos ovos, arejando-os. A muda ou equidise é o fenômeno da troca periódica do exoesqueleto rígido que recobre o corpo dos artrópodes em geral. É durante esta fase que os camarões crescem, sendo, portanto, este processo essencialmente descontínuo. É através do segundo par de patas natatórias que diferenciamos o sexo dos animais. Na fêmea, observamos apenas o apêndice interno, enquanto que no macho, além dessa estrutura, observamos também o apêndice sexual masculino, que o auxilia na cópula. Existem basicamente 3 categorias de machos: os portadores de quelípodos azul profundo, que são dominantes, férteis e com porte avantajado, porém com taxa de crescimento muito reduzida. Os portadores de quelípodos alaranjados, que apresentam alta taxa de crescimento e baixa atividade gonadal, e os portadores de quelípodos translúcidos, que são bem menores que os anteriores, férteis e de comportamento mais ativo. Machos SM podem transformar-se em OC e, posteriormente, em BC. O retrocesso, no entanto, não ocorre. A proporção entre os machos SM, OC e BC é aproximadamente 5:4:1. Na natureza, a reprodução ocorre em épocas bem definidas, mas em cativeiro tem-se conseguido reprodução contínua e as fêmeas podem desovar 5 a 6 vezes por ano. A maturidade sexual é atingida por volta do 5º mês. As fêmeas passam por um processo cíclico de maturação dos ovários. Quando os ovários estão maduros, ocupam quase todo o espaço sob a carapaça e podem ser vistos como massas alaranjadas. Completando o amadurecimento gonadal, a fêmea sofre uma muda pré-nupcial. Veja estas imagens inéditas sobre o processo de reprodução. Inicialmente ocorre um comportamento de corte durante 10 a 20 minutos. O macho se exibe para a fêmea. Ocorrem várias aproximações. Após este ritual, o macho segura a fêmea com os pareópodos, limpando sua porção torácica ventral, na região dos poros genitrais. A fêmea é posta com o ventre voltado para cima e ocorre a cópula, que dura cerca de 10 segundos. O macho deposita um espermatóforo na área limpa. O processo completo dura cerca de 30 a 40 minutos. 6 a 20 horas após o cruzamento, inicia-se a postura. Os ovos são fertilizados e conduzidos à câmara incubadora abdominal. Inicialmente apresentam coloração alaranjada bem viva, tornando-se cinzas ao final do desenvolvimento embrionário. O tempo de desenvolvimento embrionário depende da temperatura, levando geralmente cerca de 3 semanas. As larvas são planctônicas e iniciam os movimentos de natação cerca de 5 minutos após a eclosão. Nadam geralmente com o dorso voltado para baixo e a cauda para frente. Até a metamorfose, as larvas sofrem várias mudas e passam por 11 estágios. Após o último, o animal adquire forma semelhante à do adulto, sendo chamado pós-larva. Podemos resumir, então, o ciclo de vida do Macrobaccio rosenberg em 4 fases distintas: ovo, larva, pós-larva e adulto. A larvicultura é a primeira fase do cultivo de camarões. Ela destina-se à produção de pós-larvas, ou seja, a obtenção e cultura das larvas até completar a metamorfose. Nessa etapa, é necessário água com salinidade adequada para que as larvas transformem-se em pós-larvas. Para isso, o carcinicultor deve preferencialmente ter sua propriedade situada próximo ao mar, para que, misturando água salgada com água doce, obtenha água salobra.
Quando o cultivo situa-se longe da costa, existem as opções de reciclagem e reutilização da água salobra e até mesmo a produção de água do mar artificial. Duas técnicas têm sido empregadas na fase de lavicultura: o cultivo em sistema aberto e o cultivo em sistema fechado. Um passo decisivo para o sucesso da larvicultura em sistema aberto é a escolha do local. É importante que ele seja próximo ao mar e que exista também grande quantidade de água doce, de boa qualidade. Um grande problema que surge nesta etapa do cultivo consiste na eliminação, para fora dos tanques, dos subprodutos nitrogenados, principalmente amônia, resultantes da excreção das larvas e da decomposição da matéria orgânica, que podem atingir níveis tóxicos. No cultivo em sistema aberto, esse problema é evitado sifonando-se diariamente todos os detritos presentes no fundo e substituindo 50% a 70% do volume do tanque por água nova e de boa qualidade. Esta é a característica principal que define esse sistema. Por isso, há necessidade da propriedade situar-se próxima ao litoral, pois o volume de água salgada demandado é muito grande. Mas este sistema apresenta diversos inconvenientes. O controle dos parâmetros da água de reposição deve ser rigoroso para evitar choques que podem estressar ou até matar as larvas. O nível de amônia apresenta picos no ciclo diário, atingindo cerca de 2 ppm imediatamente antes da troca de água, caindo praticamente a zero após a renovação. Durante a redução do nível da água no interior do viveiro, as larvas são concentradas em altas densidades, ocasionando estresse e aumentando o canibalismo. Além disso, este sistema é inviável quando a larvicultura situa-se longe da costa. O sistema fechado se baseia na utilização de filtros biológicos que propiciam o processo de nitrificação, ou seja, as bactérias nitrificantes que se desenvolvem no substrato do filtro transformam amônia em nitrito e este em nitrato, que é bem menos tóxico às larvas. O sistema denomina-se fechado estático, quando a água passa por um tratamento de no mínimo 3 dias. Embora este sistema permita a reutilização da água, ele acarreta os mesmos problemas do sistema aberto. Já no sistema fechado dinâmico, a circulação da água através de filtros biológicos é contínua, garantindo baixos níveis de amônia e nitrito o tempo todo. Além disso, este sistema não envolve trocas de água e as condições do meio são bastante estáveis. Devido às vantagens que oferece, deve ser o sistema adotado por quem vai iniciar uma larvicultura. Convém ressaltar que esse sistema viabiliza o funcionamento de larviculturas longe da costa. Mas, nesse caso, surge outra dificuldade: a obtenção da água salgada. A solução é optar pela produção de água salobra com água do mar artificial. Nesse quadro é apresentada uma fórmula de água marinha artificial. Estudos mostraram que a sua utilização é viável economicamente para larviculturas situadas a mais de 600 quilômetros do litoral, sendo que, para distâncias menores, é mais interessante transportar água natural. O método para sua preparação está descrito no manual que acompanha este vídeo. A água salgada natural pode ser obtida diretamente da superfície do mar, a alguns metros de profundidade, ou a partir de poços. A água captada à superfície, em praias, pode apresentar problemas de contaminação por poluentes